Ah, eu acho que agora sim. Agora sim, Ilka. Bom, Tudo maravilha. bom? Tudo. Muito Como- prazer em te conhecer, se bem que eu acho que de algum momento eu já te conheço, Ilka. Eu É já, mesmo, Henrique? eu Que já, eu, bom! eu acho que a gente já andou se cruzando nesta vida por aí, viu, Ilka? É bem provável. Então, assim, ó, eu vou primeiro fazer uma apresentação aqui do canal, porque a gente está retornando e, na verdade, tu estás inaugurando, então, Que essa nova bom! fase, né? É uma honra. Tá bom. E Ilka, assim, ó, o programa surgiu como feito pelos meus alunos e ex-alunos, né? Uma iniciativa dos meus alunos. Para quê? Para que a gente ampliasse o debate de muitas questões contemporâneas que muitas vezes em sala de aula, na universidade, a gente fica engessado, né? Nós temos os currículos, nós temos os PPCs, né? E muitos temas da contemporaneidade escapam Escapa. desse debate, né? Então nós estamos fazendo isso agora. E também eu saio daquela universidade e agora eu sou contratado pela Estácio. E lá nós Hum, estamos desenvolvendo um excelente trabalho na linha dos direitos humanos. acho que eu tenho umas duas pacientes que fazem, não sei se é psicologia, acho que sim. O curso lá é muito bom de psicologia, é muito forte, né? É, Então, meus queridos e minhas queridas, é um prazer imenso estar com todos vocês e todas agora que nos assistem nessa nova fase do programa, né? E recebendo, como sempre, pessoas de extrema qualidade para conversarem conosco sobre esses temas da atualidade, esses temas que dizem respeito à nossa humanidade, à nossa condição existencial, né, em busca dessa melhora significativa da condição humana. E a base desse nosso trabalho é a pluralidade, a diversidade nos mais amplos sentidos possíveis. E aí, o que eu vi aqui, na verdade, que tu tens dois pilares extraordinários de desenvolvimento aí, que eu acho muito importante tu abrires conversando conosco sobre isso. Educação, maravilha, e terapia. Então, ao te apresentares, fala da tua trajetória, da construção desse processo maravilhoso. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. A live é assim, é essa conversa descontraída mesmo sobre todos os temas. bem como eu gosto. Bom, Henrique, para mim, obviamente, é um prazer, uma alegria. Chegou bem no momento que eu pretendo, né, finalizar o meu livro, que se chama Eduterapia, a terapia além do consultório, onde eu cruzo o pensamento de Paulo Freire com a sistêmica relacional. Eu venho da educação, minha formação inicial foi educação física, depois fiz especialização na Católica em biopsicossociologia, e em 2000 eu ingressei no Instituto da Família em Porto Alegre, o IFAP, com ótimos profissionais, e ali eu tive, eu não sei se uma epifania, o que foi, um insight. Quando eu começo a cursar, eu vejo que o que eu pretendia era transformar o setting terapêutico como uma sala de aula, como um lugar de aprender. E aquilo foi se consolidando. Tenho mais de 20 anos já de prática na terapia, mais 28 de magistério, educação, educação física, assessoria na Secretaria Municipal de Educação. E essa fusão de horizontes, Paulo Freire, sistêmica relacional, é como se fosse assim uma constante na minha vida. E um dia eu pensei, eu tenho que colocar isso em algum lugar, num livro, e isso acaba de acontecer, está quase pronto, estou por publicar. Então é um momento assim muito significativo, de muita alegria e prazer eu ser convidada para uma live onde tu acaba de colocar que as diferentes, né,
esse momento, essa atualidade, com tantas pluralidades, com tantos movimentos, né, e nós aqui para nos integrarmos. Uhum. E eu também tenho essa questão, não que eu não atenda pessoas de mais idade, atendo, mas é uma coisa minha, assim, um sentimento que eu lido muito bem com jovens. E deles veio essa espontaneidade no setting terapêutico, que é transformar a terapia, aquele momento que eles estão comigo, num ato de ensinar e aprender. E tem alguns episódios assim que são cômicos. Nós de mais idade, vou falar por Sim. mim, com as nossas dificuldades de tecnologia, então eu atendo eles, às vezes estamos lá num tema muito importante, ninguém, que é como diz o doutor Pedro Ferreira, que é o psiquiatra que atende meus pacientes, que é um ser iluminado que me deixa, eu como terapeuta, fazer parte das consultas dos meus pacientes, então isso é a eduterapia além do consultório. Então eu digo assim para os pacientes, mas não esquece antes de sair que tu tem que me ajudar numa configuração, que eu postei algo lá no meu history que eu não queria ter postado e agora não sei como retirar. Aí eles chegam, pim, pim, assim, eu, com muita facilidade, né? E desculpe, eu gosto muito de conversar com a caneta na mão. Eu me sinto, assim, grata por eu poder ter essa troca com eles. Obviamente, com pessoas com um outro ciclo de vida, eu tenho outras trocas, né? E nesse livro vai ter 3 estudos de caso, Henrique, onde os terapeutas, uma coisa muito freiriana que eu me dei conta agora, Paulo Freire é um teórico, um filósofo que nunca se esgota, né? Eu fui lá pesquisar mais um pouco e descubro que, na verdade, quase todos os livros de Paulo Freire são escritos assim, outras pessoas falando dele. Entendi. E, na verdade, a eduterapia acabou sendo muito isso. É os conteúdos, e eu convidei alguns pacientes hoje, é um conceito que a gente criou, né? De paciente a eduterapeutas. Muito Eles vão lindo. se tornando multiplicadores. E eles contam a minha trajetória, como eles me veem no consultório, que inclusive já me fizeram uma pergunta num outro debate que eu participei, aonde eu invento ou não a roda, né? Eu não me sinto... Exatamente, é de rir. Eu não me sinto inventando a roda, Henrique, eu sinto que eu tive a felicidade de respirar algo que me fazia muito bem. Sim. Então, a gente nunca sabe se Da Vinci, quem veio antes dele ou depois, ou do próprio Einstein, até o Freud, né? Dizem que ele estava lá batendo as teorias dele da psicanálise, o Darwin, mas tinha outros contemporâneos escrevendo também, né? Com certeza. Eu tive a felicidade de pensar em unir 2 coisas assim muito, muito importante, que é a sistêmica relacional integrativa. Nós somos seres sistêmicos. Aí, nas pesquisas, descubro, infelizmente, vou ficar devendo o nome do autor aqui, que é anterior a Maturana, esses caras todos lá em 1800 e pouco, que ele foi o que, digamos, inventou a roda da sistêmica, né? Sim, sim. Se tu lembra, eu não me importo que tu cite, mas realmente me faltou aqui. Eu havia anotado, porque é um nome meio difícil, não sei se é holandês ou o quê. Então, a gente está sempre nessa constante pesquisa, nessa escuta e ampliando. Uma teoria, um método não se esgotam por si só. Eu gostei, Ilka, da tua fala, do que me pareceu a construção de um processo de transformação. Quer dizer, primeiro a pessoa te procura como paciente, assim,
Ela provavelmente tem algum drama existencial, algum processo aí que precisa ser resolvido, participa do processo, constrói contigo, me pareceu uma vivência, né? Uma vivência, ensino-aprendizagem, e agora eles se tornam, então, construtores de um processo mais amplo que levam isto adiante como semeadores dessa nova proposta, desse novo enfoque terapêutico. Meu Deus, eu acho que tu captou tudo. Tu é um eduterapeuta, bem-vindo. Estou honrada, porque muitas pessoas assim me abordam no sentido assim, Ilka, tu tá tão imbuída dessa prática. Agora percebi que entrou ali uma querida, uma advogada que hoje é uma amiga. Há muitos pacientes passam a conviver comigo, que é algo assim, ó, tem aí um mito, acredito mal interpretado pela própria psicanálise, que eu amo, eu uso elementos da psicanálise, que os terapeutas não podem se envolver com os pacientes. Da onde eu me autorizei, como é que um professor pode sair a passear com os alunos, levar no cinema, né? Na biblioteca? E muitas vezes, por atender pacientes, viu, Henrique, de diferentes classes sociais, e obviamente que eu não quero entrar nesse tema, mas já entrei, os meus valores são de acordo com a classe social. Nós vivemos num país de diferenças sociais, né? Entendi. Então, se eles precisam ir ao psiquiatra, estão com muito medo, eu vou junto. Se eles precisam entrar numa cafeteria ou comprar uma roupa, até para uma entrevista de emprego, eu participo. Eu crio assim um ambiente onde eu transito com eles. Obviamente que tem alguns pacientes que tem que ser construída essa aproximação. Não é uma coisa, uma homogeneização assim que sirva para todo mundo. Porque é como tu disse, cada um vai chegar com um drama intenso. Sim. Tem uma máxima do Dr. Pedro assim: quando vocês estão bem, vocês não nos procuram aqui, não é lugar para quem está bem. Eu digo, então eu sou uma privilegiada, porque quando estão em alta, me convido, e o que eu estou indo aí para o teu bairro, que tal nós tomarmos um café? Eu posso passar aí para te dar um abraço, eu quero te levar uma flor, isso e aquilo. Então, eu acho que tu usou bem a palavra, né? Vai se multiplicando. E essa coisa que tu estás dizendo agora, eu estou percebendo, na verdade, uma ruptura também daquele paradigma clássico, daquele terapeuta frio e insensível, né? Com a prancheta, assim, anotando, seja, não posso me envolver. Por que não pode? Será que não tem um medo também do psiquismo fraquejar e envolver no drama do outro? Claro. Uma fragilidade do terapeuta que precisa se isolar. Temos o grande enfrentamento da transferência freudiana, que é inegável, né? É um gênio que não conseguiu ser batido ainda, tentam de tudo quanto é jeito. Mas nas bibliografias do Freud, ele passeava com os pacientes dele nos bairros, debaixo das laranjeiras. Não era bem assim. Ele tratou os netos, né? Ele tratou filhos, ele é alguém assim para se inspirar e admirar. Então, o que vai acontecendo? Eu não sei se tu gostaria que eu falasse um pouco mais da minha. Sim, eu quero que tu expliques prática. Exatamente, é o momento. É em todo momento uma troca de experiência como forma da própria evolução do paciente e a minha. Então, essa questão assim, eu não sei se é adequado eu contar uns episódiozinhos. A paciente que vai ser estudo de caso do livro, ela disse: eu chego na Ilka e digo para ela, eu quero me tratar, só tu não pode falar da minha família, da minha mãe. Pronto sistêmico fica de pernas quebradas, né? Porque é o nosso instrumento. Aí ele conta que eu disse isso, que eu respondi assim: tá, vou tentar, só não te garanto se eu consigo.
Aí ele ri muito e diz que em pouco tempo ele estava falando da família de origem dele. Claro, quebrou os gelos, evitou o enfrentamento, fez uma outra abordagem, né, Ilka? Uma outra abordagem, que eu chamo a pedagogia da presença, que alguns denominam. O próprio os relacionais, Bowlby, Winnicott, né? É o holding. Porque a família, se soubesse lidar, por favor, em nenhum momento eu estou criticando a família, pelo contrário, eu sem a família, eu não eu fica muito reduzido o meu trabalho. Sim. Eu preciso muito da família, dos amigos, do professor, e eles não sabem o que fazer, por isso que nós existimos, né? Sim, sim. Senão sim. nós talvez não precisasse. Então, eles chegam falando muito. Às vezes eu convido assim, vamos botar essa família para o chão e deixar tudo em caquinho e vamos fazer a casa do Paulo Freire, que ele diz, se a casa está pronta, ouse quebrar, não no sentido violento, Sim, mas entendo. vamos desmanchar e fazer de novo, né? Vamos recompor, vamos ver aonde a gente pode ajustar. E muitas vezes eu faço algum teatro familiar, meio lá da escola do Andolfi, lá de Milão, que eu tive o privilégio dos meus professores ter formação com ele. Ele era muito teatral, né? Sim. Às vezes, no set terapeuta, ele ia lá numa mesa e botava tudo para o chão. Ele dizia, vamos quebrar tudo e fazer e recompor. Depois tu vai me ajudar a recompor de um jeito que fique generoso contigo, né? É aquela história, né, antiga. Ai, os meus pais não me compreendem. Tá, como tu queria que fossem teus pais? Então, a música do Renato Russo, né? Preciso amar, né? Teus pais. Não, agora eu acho que eu troquei as citações. É aquela que ele fala dos pais também precisar do apoio dos filhos, né? Mas quando a gente recompõe a história familiar, aquele filho, aquele pai, ou aquela mãe, aquela avó, aquela tia que criou, ela é partícipe, né? Ela está recompondo aquela história. Sim. E aí, um dos outros ferramentas que eu uso muito é a terapia narrativa do Pierre White, que era de Adelaide. Lamento, porque ele veio a falecer há pouco tempo. Era um cara assim que tinha uma estratégia muito interessante. Ele usava bastante Vygotsky na teoria dele. Um outro psiquiatra, psicanalista que recorreu à educação. Sim. Então, a educação perpassa por todos os segmentos, né, Henrique? E eu estou vendo que tu buscas, na verdade, várias fontes e Sim. reúne isso, digamos assim, de uma forma bem universalista e bem holística. Eu acho que o termo correto é holístico, Eu porque gosto desse termo. nós somos seres complexos e não temos assim soluções simplistas, né? Então, são várias abordagens, digamos assim, que eu percebo que tu estás utilizando para chegares no núcleo duro da questão, sei lá, do trauma ou do problema que levou a pessoa a te procurar. E aí o objetivo, Ilka, seria assim, além da, digamos assim, da paz psíquica, uma adequação social, uma reinserção familiar adequada a isto? Tem muito da psicologia social. Inclusive, eu queria fazer um. Eu não programei, tá? Mas eu Tá digo ótimo assim: assim. a quantidade de pessoas abusadas sexualmente, emocionalmente no meu consultório, e eu tenho um faro, assim, porque tem um outro relato que vai estar no livro, onde a menina, a moça, diz assim, que no segundo atendimento eu parei e olhei para ela, tu foste abusada, né? E ali ela desabou, porque eu percebo que, não intencional, mas por ser um tabu, as faculdades, quase todas, desde odonto, qualquer uma, deveria instruir muito os profissionais, os alunos, a entender as formas do abuso. Porque muitas vezes um dentista
percebe que a menina está passando por uma bulimia. Muitas vezes essa bulimia é consequência de um abuso. E aí vai. E ter um lugar onde se dirigir. E essa é a minha meta futura, que tenha um espaço administrado pelas próprias pessoas que sofreram abusos. E aqui eu não estou falando só de abuso sexual. O sexual fica complicado porque eu sei o quanto traz dor e ambiguidade e flagelo, mas tem os outros abusos, aqueles com palavras, com olhares, com depreciativos, sabe, Henrique? Então, o olhar essa questão do abuso, eu acho que deveria ser assim um tema muito mais falado e socializado com as pessoas. Sabe, Porque ainda, desculpe, só vou encerrar e depois eu quero a tua observação. Eu acho que ainda existe um pouco do preconceito. Se a menina foi abusada, é porque ela se insinuou. Ah, com certeza. E isso me deixa muito mal. Porque ninguém quer ser abusado. Assim como essa, fulano optou por ser gay, fulano optou por ser trans, ninguém opta por nada. As pessoas querem ser felizes como elas são. Não é uma escolha. Exatamente. Tu sabes que eu tenho uma experiência, a minha experiência acadêmica, na verdade, principalmente é no direito, mas na linha dos direitos direito anda humanos. de mãos dadas com a psicologia. Pois é. Tá lá, a minha querida paciente lá, advogada maravilhosa, eu estou vendo que ela está lá participando. E tu sabes que quando eu abordo esse tema da violência sexual intrafamiliar, eu esbarro sempre no tabu, é sempre o silêncio obsessivo, e realmente existe uma diferença social horrível quando a menina é abusada e culpabilizada, muitas vezes, né? E o menino também é abusado. Tem uma São muito diferença. abusados. Eu já ia entrar na questão do menino. Pois é, e eu queria te perguntar outra coisa também que é muito interessante. Eu tenho uma linha de trabalho desenvolvida com a violência contra a mulher. E agora nós temos, inclusive, lei que trata da violência psicológica. Porque a violência física, ela é evidente, entendeu? Ela aparece. Agora não, agora nós temos uma proteção a essa violência sistemática, psicológica, como tu estavas falando, o abuso emocional, que é o dentro de casa, o companheiro íntimo joga sobre a mulher. O perverso, né? Claro, assim, para não culpabilizar só os homens, como eu me considero e tenho muito prazer, eu me considero assim especialista em casais, sabe? Sou assim uma terapeuta que gosta de recasar. Então, eu acredito que o homem ele se confirmou assim desse jeito e ele está precisando de ajuda. Então, eu brinco com as minhas pacientes, futuramente eu vou me dirigir aos homens mais. Esse homem está muito vulnerável, hoje ele chega às vezes, e eu falo aqui de vários ciclos etários. Eles estão com muito medo, mas, claro, tem aquele lá que, por conta do alcoolismo, sempre a gente tem que ver o que está por trás, né? Essa coisa da insegurança do masculino em relação a essa mulher que, atavicamente, né? Deus dos primórdios, ela vai à luta, ela cria, ela pare, ela... Então, são inúmeras atribuições que a mulher faz e não eram catalogadas, né, Henrique? Hoje a gente sabe que foi por uma conta de uma questão social. Eu vejo na minha família mesmo, as mulheres sempre muito fortes. Minha mãe, minha avó, minha irmã. Então, às vezes, até uma concepção que a gente traz sem medir os esforços, acaba até se machucando. Não se permitir fazer um repouso quando está doente. Mas eu lembrei agora, falei na minha mãe, e me lembrei que um tema que é meu alvo de pesquisa também, tem umas 3 monografias lá, uns TCC, sobre resiliência, Henrique. O quanto a gente
quando se depara com a família que tem uma resiliência, uma esperança, a maioria dos autores não se atrevem a dizer que a resiliência é de alguns, que todos temos, né? Eu acho também. Mas tem famílias que chegam com uma resiliência que quando tu ouve assim a história, tu pensa como é que estão vivos. Então, a partir dessa resiliência que eu sei que a minha mãe teve, por isso que esse tema me encantou muito, eu percebo assim que a gente pode desenvolver, sim. Aí tem a From Walsh, aqui em Porto Alegre a gente tem o Ovídio, casado com a Olga, são psiquiatras, maravilhoso. O Ovídio pesquisa a resiliência, que ela estaria no coração da humanidade. Então, são temas que a gente futuramente pode trocar, abuso, resiliência, ter núcleos, né, que desenvolvam essa capacidade de resiliência, porque é um termo adotado da física, né? Sim. O material sofre um impacto e ele volta mais rapidamente ao estado normal. Quer dizer, voltar não volta nunca, marcas fica. Sim. Não quer dizer que um resiliente seja invulnerável. Então, nós temos muitas ferramentas hoje para que possam contribuir com essa fragilidade. É como se nós estivéssemos, obviamente, eu vou dizer uma coisa para lá de sabida, como se estivéssemos todos de um grande barco, um navio, à deriva, e chegou o momento de o apoio ser mais, né, socializado. Sair um pouco desse, não sei se individualismo, o quê, e isso é uma outra coisa que fica até constrangedor falar, como a gente vê em classes sociais menos favorecidas, como eles se ajudam, né? Muito. Eles têm um limão, o vizinho pede, eles partem o limão, Eu acho que nós vamos ter que aprender com a fragilidade. Ilka, eu queria corroborar outra ideia contigo, muito interessante também, fazendo esta ponte digamos assim, do meu trabalho no direito com o que tu acabas de dizer. Porque quando se começou o sistema protetivo legal contra a violência contra a mulher, num determinado momento dessa caminhada, foram se produzindo sistemas protetivos. Aí se chegou justamente na figura do agressor, né? Ou seja, bem que tu disseste que nós precisamos tratar deste homem também, porque Sim. Ele confunde, viu? Formas de violência. Está aqui a psicóloga a Lilica contribuindo exatamente isso. E chega num ponto, viu? E chega num ponto que socialmente, culturalmente, se confundiu virilidade com agressividade. Perfeito. Né? Até vou anotar aqui. A construção desse macho foi feita no sentido de que ele deve ser uma pessoa violenta e não sensível. E tá. Esses são os nossos problemas tecnológicos, viu? Eles nos afetam, nos aproximam, não é? E também causam essas circunstâncias. Mas eu gostei muito, foi ótimo o encontro, está sendo ótimo o encontro com a Ilka, por essa interface do nosso trabalho. Acho isso muito importante. Desculpa aqui, alguém ligou aqui e eu saí. Tá bem, mas a tua voz nós estávamos escutando, Ilka. Só liga o som.
Não. Isso. Estás me Tá, ouvindo? eu estou te ouvindo. Ótimo. Então, Ilka, a ideia era essa. Ele só consegue exercer a virilidade por meio da violência. E eu até queria te perguntar isso, se tu observas, por exemplo, que esse homem ele não está conseguindo tratar com esta nova mulher, com essa mulher Não, libertária, com essa mulher que vai à luta, com essa mulher resiliente, né? muito bem, Isso usaste bem. chega no teu consultório, tratas disto? Sim, e mais, assim, eu vejo que, inclusive, reflete na questão sexual, muitas vezes. Ele se sente tão impotente que ele me diz, doutora, eu tô com 39 anos e eu tô com dificuldade de ereção. Meu Deus do céu. Dá muita compaixão, porque o que eu observo? A mulher, né, a esposa, a companheira, a namorada está ali, está fazendo um esforço danado para ir à luta, fazer faculdade, estuda, vê formas de ter um prazer, né? E Sim, muitas vezes ele está tão intimidado com esse processo, esse ganho dessa companheira, dessa namorada, dessa esposa e tal, que ele começa a se intimidar e ficar agressivo. uhum, Porque a libido é um processo que tem a ver com o bem-estar. sim. Ninguém que está triste. Tinha um adágio que eu acredito que vai ficar um pouco em desuso, que o homem transava para ficar bem e a mulher transava quando estava bem. Agora já está ficando mais ou menos comum para os dois, tem que estar bem. Sim, Esse homem está se humanizando, mas eu insisto em dizer, ele está desamparado, ele tem que ter um ramo da psicologia, do direito, da biologia, que acolha, que consiga conduzir eles de uma forma que eles não, que eles parem de se sentir um nada. Às vezes tem casamentos que se desfazem assim, que não precisavam ter sido desfeitos. Isso tem vários da área relacional, o Ítacar, um grande lá de Palo Alto. Ele sempre dizia, lamentava que a maioria dos relacionamentos que já chegavam deteriorados no consultório dele não precisariam ter resultado em separação. interessante. É Então, uma isso relação, também. houve uma alteração na relação de poder, então, que Também. afeta, inclusive, a relação íntima, né? A parte hormonal, porque nós somos seres psicossociais, biológicos. Sabemos, inclusive, se volta hoje para esse olhar mais psicoemocional, biológico. A forma que eu penso altera meu comportamento, modifica inclusive a sudorese, né, que vem muito por conta de ansiedade. Então, a gente começa a tratar no consultório. Eu uso também, Henrique, alguns elementos da comportamental. Então, eu digo, vamos fazer um protocolo quando tem trauma, quer Sim, passar num concurso e não consegue, tem tudo para passar. Primeiro, eu verifico se a pessoa gosta de estudar, né? Também ninguém vai fazer milagre. E não sim, é só sim. passando num concurso que a pessoa vai se realizar, tem muitas coisas. Aí depois eu começo a perceber aquilo, esse guri não vai dar para nada. Sabe aquelas crenças assim, fundantes lá da infância? Esse guri é tão fraquinho, essa guria não estuda, não presta Aquilo atenção, vai. tal e tal. Aí, exato, como é que vai se concentrar para estudar se aquilo está ali? Então, a gente desprograma, a gente cria um protocolo que, através de um desenho, de um TAP, até pintar. Eu hoje estou usando bastante também tela no consultório e tinta, com alguns casos que estão ali, não conseguem falar. Eu digo, vai para lá, eu não estou te enxergando, está ali o cavalete, tu pinta.
quando ele consegue externar, é o que o Freud dizia, a arte é a expressão máxima do inconsciente. Perfeito. Aí a gente desprograma, né? A Cris está ali colaborando, isso aí, Cris. Com desprogramar, né? Porque não tem como, nosso cérebro é um grande computador, né? Programado e programável. E programável. E desprogramável, né? Desprogramável. Sim. Mas eu já estou muito curiosa, quero muito conhecer o teu trabalho. Eu acho que eduterapia e o que tu faz, acho que estão muito alinhados, viu, Henrique? Porque nós temos lá, sim, esse trabalho justamente que visa atender a essa população mais vulnerável. E vulnerável, eu percebi, Ilka, assim, ó, que, claro, a gente a motivação inicial do atendimento é uma demanda jurídica, certo? A pessoa está com algum direito ameaçado. Mas Sim. quando ela chega lá no núcleo, o que eu percebo é a grande necessidade de acolhimento. Henrique, eu acho que essa é a palavra-chave. A gente quer ser acolhida, né? Sim, sim. E eu percebo que o que as pessoas querem realmente é um tratamento de dignidade. Por isso que eu quero ressaltar aqui a importância, tá, do inciso 3º do artigo 1º da nossa Constituição. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, que é o que realmente nós precisamos buscar e colocar em todos os níveis da nossa vida. E eu queria, Ilka, te perguntar uma coisa que já estava escapando, que eu quero realmente ver contigo. É assim, eu também sou assessorado por vários dos meus alunos nessa questão tecnológica toda aí, né? Ai, que maravilha! E eu tenho uma relação muito grande, assim, com todos eles, mas eu tenho uma preocupação que eu queria ver contigo, que lá nos anos 70, o meu mestrado foi em Heidegger, o filósofo alemão Heidegger, que tem uma ligação muito impactante aqui depois, porque Lacan é leitor de Heidegger. A questão da linguagem, né? A linguagem. Então, o que eu percebo, e eu tenho um pouco de receio disso, porque lá nos anos 70 ele disse: não é a técnica que deve determinar o lugar do homem, é o homem que deve determinar o lugar da técnica. Óbvio! E eu tenho um receio, Wilka, assim, e a gente podia deixar um alerta para os nossos alunos queridos e queridas, para não se entregarem completamente para esses sistemas tecnológicos, entendeu? Eu não sei o que tu pensa disso também, eu acho importante deixar esse alerta. Eu sinto assim que é um alerta. Inclusive, eu sou fã do History, Discovery Science e tal, a inteligência artificial. Mas eu acredito que eu ainda não tenha assim vivido, por exemplo, como é que chama? Viciados em tela. Eu ainda não recebi quase de estar encerrado num quarto, de não querer falar com ninguém, de estar só no computador. Tá. Mas o que está por trás, se tu vai ali descascar a cebola, o que levou ele é, às vezes, um bullying, Entendi. É um abuso, percebe? Então, por enquanto, eu não recebi um estado assim gravíssimo, como eu sei que já tem países e lugares aqui no Brasil que estão muito preocupados. Eu acredito que tudo tem que ser conversado, socializado e trazer para a pauta. Esse chat mesmo aí, não sei se GPT já ouviu falar, eu vou trazer assim, uma coisa meio jocosa. A pessoa que está tão desligada de um conteúdo, um aluno, eu imagino, nem colar sabe, né? Não, Se não ele sabe. não sabe nada de nada, como é que ele vai lançar um tema lá no GPT e vai organizar? Eu ainda não conheço. Veio uma paciente e disse que ia recorrer ao GPT. Eu perguntei a ela, mas tu é tão aplicada? Aí ela me disse, Ilka, é aquilo que a gente tem conversado aqui.
a dinâmica é essa, a tecnologia ao nosso serviço, não nós ao serviço, refém da tecnologia. Mas ela é um gênio, ela colocou lá o que ela conseguiu fazer, ter respiro, porque ela trabalha, ela ajuda nas despesas da família, sabe? Então, ela é uma pessoa que se beneficiou desse chat, é assim que se diz? É isso mesmo. GPT, e eu estou curiosa para saber, porque diz que é quase mágico, mas não é bem assim. Eu acredito que a escola tem que estar firme ali nos conteúdos, na escrita. Eu não sei se tu já ouviu falar que a Alemanha, em algumas regiões, e a própria Finlândia, que é exemplo em educação para o mundo, né? Eles estão voltando ao lápis e à borracha. Eu amo lápis e borracha. Os meus livros todos dentro têm lápis como marcador. Eu ganho de presente de amigas que viajam, me trazem lápis de todas as partes do mundo. Eu acho que isso pode ser uma coisa adquirida. No meu consultório, se vão desenhar, eles começam com lápis. Raramente eles vão direto ao lápis de cor. É uma técnica? É, mas eu estou estimulando aquela coisa assim importante mesmo, né? De uma adaptação. Porque eu vejo que tem algumas escolas que estão priorizando ainda pelas técnicas tradicionais, as maneiras, o aluno faz tema de casa e tal. Eu ainda não conheço uma escola totalmente tecnológica. Tu conhece alguma? Não, e eu acho que isso é um problema. Agora, o importante dessa nossa fala é o seguinte: tu disseste uma coisa muito importante, quer dizer, ao descascar a cebola, o que tu vês ali é um psiquismo, uma aflição psíquica, ou seja, é a subjetividade. A Lilica colocou ali, né, o risco da tecnologia afetar a subjetividade. Mas, na verdade, é um sujeito que está ali, né? Sim, exato. É um assunto complexo e delicado do qual nós estamos vivendo essa contemporaneidade. E acho assim, ó, o livro. Veja bem, eu sou uma eterna otimista. Com todas essas tecnologias de e-book, sei lá, ler no computador, é ótimo, mas nunca se produziu tantos livros no mundo, tu percebeu? Sim, Por sim, quê? Porque foi incentivada a leitura. Então, sim, o que é bom tem que ser lembrado. Lembrado, lembrado, lembrado sempre. O meu consultório é tapado de livro, uma porque eu amo livro. sim. Aí um dia eu tenho uma amiga especial, psicanalista, ela foi me visitar esses dias, eu disse, tu poderia me dizer por que eu estou sempre em volta dos livros? Ela disse, eu tenho um ninho, Ilka. Olha, Ilka, temos muito em comum, porque olha aqui as prateleiras, ó, Uhum, olha aqui. cheias de E livros. eu olho assim e penso, está na hora de doar alguma coisa. Eu ainda estou comprando livros para dar, mas eu não tenho como doar, porque todos são preciosidades. E tem as tuas Inclusive, anotações, tu não anotas e riscas e sublinhas. tudo! São livros assim, ó, que eu já compro e ali na frente eu já estou assistindo um documentário, eu já escrevo no próprio livro ali. Eu gosto muito de filosofia, eu agrego assim o tanto que eu sei que Sim, eu compreendo da filosofia no meu trabalho, né? Porque, aliás, a filosofia é o princípio de tudo. sim, nasceu ali, exatamente. E a psicanálise, ela usou muito a filosofia como referência, né? Eu Uhum. lembro que um dia um supervisor meu, o doutor Prado, magnífico, maravilhoso, ele disse, Ilka, tu está filosofando, isso aqui, ele estava assistindo eu trabalhar, isso aqui não é um caso somente para a filosofia. Aí eu disse para ele, ainda bem que o senhor disse somente para a filosofia. E uma outra questão, Henrique, que eu percebo que quando tu começa a tratar no consultório com esse aspecto educativo,
eles vão tomando gosto por aprender, eles se informam, eles me trazem. Aí o que eu assisti um filme, esses dias eles me falaram esse do Tom Hanks, eu não sei se tu já assistiu, O Pior Vizinho do Mundo. Ah, não assisti. É maravilhoso. A resiliência daquela moça que não desistiu do Tom Hanks, que era um cara que já estava ali frustrado com a vida, tinha perdido a companheira, e ela não desiste dele. E ela vai trazendo ele para a vida. E lembrei daqueles casos do Erickson, né? Lá, que até ele deu origem para os cognitivistas. O Erickson trabalhava muito assim com as práticas do cotidiano das pessoas. Então, a cultura e qualquer evento, um advogado numa causa que ele está ali defendendo, ele pode estar ajudando a trazer o encanto pela leitura, o professor, o dentista, enquanto está lá, porque é um momento hilário, a gente fica de boca aberta e não pode falar, né? E os coitados ficam loucos para conversar com a gente, ficam falando e às vezes... Não Então, consegue falar. fala de um livro, fala de um filme, fala de um documentário, né? É um ato eterno de educar. Tu sabe que uma coisa que eu achei muito interessante dessa tua última fala, que eu acho que a gente podia deixar também assim como um otimismo, né? O não desistir de si mesmo e o não desistir do outro, né? Eu acho isso importante que tu falasse dessa, porque muitas vezes assim nós nos entregamos a um marasmo, eu acho, né? Tu disse a palavra certa, marasmo. Pois é. Muito Vamos boa essa... romper com esse processo, não se isolar, né? Claro, nós estamos aqui tecnologicamente reunidos, mas não nos isolarmos desse contato, porque é ali que a nossa subjetividade se estrutura, não isolada. O Sartre ainda acho que está muito atual, né? Nós nos vemos no outro, né? O outro. Exatamente. E o não desistir, se tu me perguntar o que faz um casal ficar junto, brigar, fazer terapia, às vezes até se separar, é nunca desistir um do outro. Tem várias coisas. Hoje não é mais condição social, não é mais diferença cultural, não é mais ética. É também olhar para a mesma direção. E estando olhando para a mesma direção numa forma construtiva, é não desistir, é chamar o outro. Tu já percebeu que tu podia fazer assim? E isso é um cuidado, né? E o que é o cuidar? O que é o ato educativo, o ato terapêutico? Sim, é um Cuidar, cuidado. né? Ilka, tu acabas de tocar num dos pontos mais incríveis assim da filosofia de Heidegger. Eu não sei muito de Heidegger. Quando fui ler Heidegger, eu até comprei um livro dele, de um psicanalista aqui de Portugal. Quer dizer, o psicanalista através de Heidegger. Eu achava ele meio complicado. Quem sabe se tu não desmistifica ele para mim. Mas olha, na obra Ser e Tempo de Heidegger, ele coloca um parágrafo inteiro sobre o cuidado. Como é que é o nome da obra? Ser e Tempo, parágrafo 42. Ser e Tempo, exato. Então, o Heidegger ressignifica o mito um dos mitos, né, da criação, o mito grego. Rapidamente, assim, é o seguinte: a Mãe Terra, não é? Gaia criou um ser de barro. Olha que interessante. Os mitos da criação eles têm uma estrutura básica, né? E só que este ser era inerte. Então ela pediu que Zeus animasse esse boneco. E Zeus lançou sobre ele o raio e o boneco fez-se vida. E aí eles começaram uma disputa muito grande sobre quem deveria ficar com este novo ser. Não sabendo o que fazer, chamaram, olha que interessante, o tempo, Cronos. Cronos. E Cronos decidiu e disse o seguinte:
aquilo que era barro vai voltar para a terra. O que era luz, que volte para o céu. Mas enquanto estiverem unidos, cuidado deve tratar deles. Mas amei, amei. Tu, O eu, cuidado. eu acho que tu definiu tudo o tempo, né? Aí eu lembrei de um outro filme, que é um filme ficção, mas é muito bom, que é Lucy, onde o mote do filme, o fio condutor é a questão do tempo. Sim, porque É um o filme Heidegger bem vai falar isso. ficcional, mas é muito bom. Ser e Tempo trata disto, né? Da questão fundamental do tempo na vida humana. E Ilka, tu sabes que nós estamos chegando no nosso limite também da filmagem, mas eu gostaria muito que tu deixasse assim uma mensagem final, uma palavra de estímulo, justamente nessa questão do o tempo que estamos vivendo é este, né? Então, nós temos que vivenciá-lo. Eu acho que tu estás construindo com essas pessoas esse tempo vivencial nessa tua eduterapia aí. Uhum. Bem, eu não sei se eu vou dar conta do teu pedido, porque tu tem muitos recursos, mas esse tempo é viver assim com esperança. A palavra esperança, para mim, é chave. Às vezes as pessoas me perguntam, é tanta decepção, tanto isso. Com o ser humano, né? Mas, de acordo com a ciência, com a filosofia e com a psicologia, a gente só se decepciona quem está decepcionado, né? Então, a gente tem ilusão que os outros possam nos atender plenamente. Isso vem de algum lugar aí, Freud já deu conta disso. Mas eu diria que é a esperança, né? Esperar, eu não tenho muita erudição, porque deve vir de uma etimologia aí de esperar. Mas quando eu falo em esperança, não é assim ficar sentado, né? Sim, entendi. Foi o Oscar Wilde que disse que não existe sorte, existe atitude, né? Atitude. É acreditar, é buscar ajuda, é pedir. Eu diria que o saber pedir é uma dádiva. Pedir não é assim a pedincha da esmola que a gente gostaria que isso nem existisse mais no nosso país, né? Mas eu falo pedir é dizer fulano, eu tô precisando, eu não estou bem, tu poderia conversar um pouquinho comigo? Help me, socorra-me. Help me. Um dia desse, uma ex-paciente minha que está morando em Valência, na Espanha, ela colocou uma coisa tão bonita. Ela fazia um chamado para esse momento assim de cada um por si e Deus por todos, sabe? Que isso também foi uma hipocrisia que se criou. Ela disse: por que não um amigo que está ali em desespero não te ligar no meio da noite e dizer eu não estou bem, eu estou com medo do que eu possa fazer? Quem se tratou, se trata comigo, sabe? Dentro do possível, eu nunca ponho meu celular no silencioso. Eu nunca desligo meu celular no fim de semana. Tu E estás. felizmente meu marido captou essa maneira de ser e um dia ele me disse: eu acho que tu está muito estressada, olha só. Mas ele me ajuda muito a eu poder ter essa atuação, porque Sim. ele me dá apoio. E ele disse: eu não vou dizer para te desligar, eu não vou dizer para te não atender em fim de semana. É o teu jeito e eu não tenho como mudar essa tua maneira de ser. Que maravilha, tu estás aberta, disponível, né, para receber. Às Pessoal, vezes eu fico cansada, mas por incrível claro. que pareça, agora é uma coisa cômica. Quando eles ficam assim meio vulneráveis, é em cadeia. São vários ao mesmo tempo. Aí eu tenho um respiro, eles ficam bem. Então é de acordo com as ondas do mar, vai e vem. Mas o retorno depois não tem preço. Não tem preço. Aquele dia eu te liguei, eu não estava bem e tu me atendeu e eles vão procurando assim se melhorar e dar conta deles mesmos. Aham.
Meus queridos e minhas queridas, assim, ó, nós estamos chegando no final, mas foi maravilhoso o encontro, eu achei ótimo, né? Então, assim, ó, lembrem-se de inscrever-se no canal, deixar os seus likes ali e seus comentários para a gente poder manter essa iniciativa, que foi muito prazerosa hoje, Ilka. Inclusive, fica o canal aberto para nós voltarmos a nos falar, Com né? E, certeza. inclusive, vamos marcar um café, por que não, um chá, para nos Vamos, eu conhecermos gostaria. pessoalmente. O canal está aberto, Será inclusive. uma alegria. E eu queria te agradecer, eu já participei de outras lives, assim, pessoas magníficas, mas tu é o Jô da tua área, da nossa área, porque dizem que foi o maior entrevistador, né? Tu tira tudo da gente sem grandes questionamentos. Ah, muito obrigado, E porque eu gosto. tu deixou eu ser espontâneo, mas ao mesmo tempo tu não me abandonou. Percebe Sim, a linha tênue eu de que, tá, gosto. mas eu queria muito que tu falasse disso. Ah, mas eu queria muito, quase me pedindo uma receita de bolo. E aí, nessa live, eu pensei, ninguém faz nada por mal, mas não é assim, qualquer um abre um canal e sai Ah, entrevistando, né? sim, Ilka, eu tenho uma motivação íntima, assim, né? Eu gostaria de compartilhar contigo, com todos que ainda estão nos assistindo. Eu gosto, entende, de permitir e de incentivar que a pessoa mostre o melhor de si, entende? Foi o que aconteceu. Então, tem que criar as condições de espontaneidade para que isso brote. E, inclusive, Eu isso é fiz uma. um roteirozinho e acabei nem usando. Ai, que bom. Isso é uma postura, de certa forma, assim, fenomenológica, né? Deixa o fenômeno acontecer sem jogar nada prévio em cima dele, porque daí a gente compartilha e a gente aprende. Então, Ilka, muito obrigado, viu? E Quem ficamos. agradece sou eu, Henrique. Tá É bom. o que vem do coração, né? Exatamente, exatamente. E assim, eu acho que um grande recomeço, uma grande retomada do nosso canal, né? Agora Estúdio Cast, nessa nova fase geral também, um novo início profissional para mim e uma nova fase do canal. Muito obrigado a todos e a todas. Eu vou pedir que a nossa agente secreta ali, então, encerre a transmissão ao vivo. Um grande beijo para todos e todas. Muito obrigada por essa linda oportunidade que tu me ofereceu, Henrique. Tá bom.